A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos a mais um dia dos Conectados com o Pai. A palavra que o Senhor quer falar ao nosso coração hoje está lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, a partir do verso 1. E a palavra diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, o seu pai. Este edificou a Elote e restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e durante 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolia, de Jerusalém. E Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera o seu pai. E porque ele se dedicou a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Irmãos, Uzias era um jovem de apenas 16 anos, quando começou a reinar em Jerusalém. Ao invés dele curtir uma vida cheia de vaidade, cheia de prazeres, ele se dedicou a fazer tudo o que era reto aos olhos do Senhor. A palavra diz que Uzias se dedicou a buscar a Deus, e Deus o fez prosperar por isso. Enquanto o rei reconhecia que ele precisava de Deus, ele venceu batalhas, ele edificou cidades, ele cavou poços, liderou poderosos exércitos, conquistou cidades, trouxe inovações da engenharia e ficou conhecido até no Egito, que era a cidade mais importante da época. E ao buscar a Deus, ele recebia orientação, recebia estratégia, sabedoria que o conduziam para um caminho cada vez mais próspero. E até ali o verso 15, nós lemos que Uzias foi muito ajudado por Deus, até o dia em que ele se tornou forte. Porque após ele se tornar forte, dali em diante, ele começou a agir pautado na sua própria inteligência, no seu próprio discernimento, afastando-se cada vez mais de Deus, afastando Deus das decisões, dos caminhos que ele tinha no seu reinado, e ele chegou a corromper o seu coração. Ele até mesmo teve uma situação em que ele entrou indevidamente no templo para queimar incenso, apesar disso ser proibido ao rei, e os sacerdotes tinham advertido isso. E o que indignou seu coração, porque ele já estava com o coração soberbo, e como consequência, ele ficou imediatamente leproso, tendo que morar em uma casa separada, até a morte. Irmãos, olha que história triste, o fim desse rei, que fez tantos feitos, que realizou grandes coisas com a ajuda do Senhor. Uzias poderia ter feito muito mais, poderia ter tido um fim honroso para o seu reinado, se não tivesse deixado o orgulho tomar conta do seu coração e agido de forma independente de Deus. O Senhor aconselhava, dava discernimento para reinar, guerrear, construir. Ele só precisava buscar a Deus e obedecê-lo. Quantas histórias na Bíblia e na nossa vida hoje em dia nós escutamos de pessoas que decidiram que não precisavam mais de Deus. Isso acontece muitas vezes pelo sentimento de dependência e de autossuficiência. E isso alcança o coração de muitos hoje em dia. Por isso, precisamos sempre vigiar e assumir diante de Deus e diante das pessoas a nossa total dependência de Deus. Com certeza, esse é o melhor que Deus tem para nós. O segredo do sucesso está em manter um coração humilde e dependente de Jesus. Irmãos, que essa palavra possa estar abençoando a nossa vida. Quantos de nós temos recebido os talentos, dons do Senhor, temos usado isso para a glória de Deus no ministério, para transformar a vida das pessoas, mas em determinado momento ao longo da caminhada, de tanto fazermos a mesma coisa, achamos que fazemos por nós mesmos. Caímos no modo automático, no modo robotizado, e nós achamos que nós pregamos porque nós somos bons, que nós oramos bem porque já temos o costume de orar e transformar a vida das pessoas através da oração, às vezes através da intercessão, e
conforme o tempo vai passando e nós vamos vivendo a mesma experiência, usando os mesmos dons para transformar a vida de diversas pessoas, muitas vezes esse sentimento de autossuficiência, de independência do Senhor, faz com que a gente não ande mais numa caminhada de forma dependente de Deus, de uma forma quebrantada a Ele. E nós deixamos de buscar, nós deixamos de ter intimidade. E isso atrapalha, porque nós não podemos fazer nada se não for pela ajuda e pela força do nosso Deus. E nós caímos em uma frieza espiritual, caímos em um desânimo, nos sentimos desvalorizados. Mas a verdade é que nós não somos desvalorizados porque nós não temos valor, mas nós somos desvalorizados porque nós tiramos de nós o que nós tínhamos de mais valioso, que era a presença de Deus, que era a orientação e a direção que Deus traz a nós. Então que essa palavra esteja hoje te alertando para tudo que você fizer, seja para os céus, seja para a terra, seja para Deus, seja para as pessoas, tudo seja para a glória de Deus, mas debaixo da dependência e da orientação do Espírito Santo. Amém? Que a graça e a paz de Deus esteja contigo no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém.